Olá, amigos, muito bom dia. Eu sou o radialista Antônio Carlos Valente, aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje são 3 de janeiro de 2022, começando o ano novo. Segunda-feira, o relógio marca pontualmente 8 horas da manhã, uma manhã quente, muito calor, aqui na fronteira, Santana do Livramento, que faz fronteira com a cidade uruguaia de Rivera, né? Meus amigos, eu vez por outra venho aqui para compartilhar com os senhores acerca das leituras, das minhas leituras de livros, e eu sempre deixo uma dica de livro, falo sobre o mais recente livro que eu li, o último livro que eu li, que eu acabei de ler, né? E hoje eu quero novamente trazer para vocês uma dica de livro e falar sobre o último livro que eu li agora, nesse ano de 2021, né? Saibam que no dia 31 de dezembro eu terminei a leitura deste livro. Dá para perceber que livro é, né? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu, desde menino, gosto de ler a Bíblia Sagrada. Sempre fui apaixonado pela leitura. Eu leio, gosto muito de ler, eu leio muito. E li quase todos os clássicos da literatura universal e sempre estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? Sempre. Da literatura secular, né? Romances, né? Clássicos da literatura brasileira. Eu lembro que não faz muito tempo eu terminei de ler toda a obra, toda a coleção do escritor brasileiro Jorge Amado, que é o escritor da minha preferência. O escritor brasileiro que eu mais gosto é o Jorge Amado. Li toda a obra do Jorge Amado. E eu, durante o ano, eu gosto de ler a Bíblia diariamente. Eu leio 5 capítulos da Bíblia Sagrada, diariamente. E desta forma eu posso terminar a leitura da Bíblia durante um ano. Eu começo a ler a Bíblia Sagrada no dia 1º de janeiro, lá no livro de Gênesis, né? O livro do Gênesis, o livro das origens da humanidade, da raça humana, pela linha teológica, pela linha bíblica. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. E vou até a parte final, até o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ou livro de Revelação, lá no capítulo 22, versículo 21, que diz que a bondade imerecida do Senhor Jesus esteja com os santos. É o último versículo da Bíblia. Então eu leio a Bíblia durante o ano, eu gosto de ler a Bíblia. Eu não sou nenhum fanático religioso, mas eu sempre gostei de ler a Bíblia. E eu acredito que muitas bênçãos que eu recebo de Deus se deva a isso. Reconheço, como todas as pessoas, como todos os seres humanos, eu tenho os meus pecados, né? Não tenho a pretensão de ser perfeito, ninguém é perfeito. Jesus Cristo disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas eu me esforço e eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia nos dá uma sabedoria que não é encontrada em nenhum outro livro. E a Bíblia Sagrada nos aproxima de Deus. E a Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia nos acalma. Ela nos acalma diante do sofrimento, diante da dor, diante das dificuldades. Tudo fica mais fácil. Então eu gosto de ler a Bíblia. Então eu leio a Bíblia, eu leio 5 capítulos da Bíblia diariamente. Eu começo em 1º de janeiro e termino no dia 31 de dezembro. Como eu disse, começo lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e termino lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Termino toda a Bíblia, lendo-se
Para ler toda a Bíblia num ano, a gente pode ler 3 capítulos por dia, de 3 a 4 capítulos por dia. Eu gosto de ler 5 capítulos, termino até um pouco antes, lá do dia 31 de dezembro, lendo 5 capítulos por dia. Esta tradução aqui, por exemplo, que está comigo, que eu já comecei a ler novamente, agora dia 1º de janeiro de 2022, né, desse ano que está iniciando, já iniciei, já estou no capítulo 10 do Gênesis, né? Então, hoje eu vou começar o capítulo 11. Essa tradução aqui da Bíblia Sagrada, ela é mediante a versão dos monges de Médicis, da Bélgica. É uma Bíblia católica, pelo Centro Bíblico Católico, e é uma Bíblia da editora Ave Maria. Essa aqui é uma Bíblia, é uma tradução que está velhinha já, que eu uso muito ela, eminentemente católica, né? Da editora católica Ave Maria, né? Com sede em São Paulo, né? Tem várias traduções da Bíblia, tem várias versões, porque eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia. Esta versão aqui, que também eu gosto muito, é uma versão com um português muito moderno, muito atualizado. Essa tradução aqui, tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Essa é uma tradução que é editada pela Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos, e é a tradução bíblica usada pela religião Testemunhas de Jeová. É uma tradução muito moderna, muito clara também, muito interessante, que eu também gosto, né? Então eu quero compartilhar com os senhores, né? Procurem ler a Bíblia. A minha dica de livro hoje, neste início de ano, como eu disse, hoje são 3 de janeiro de 2022, segunda-feira. O relógio marca 8 horas e 7 minutos. A minha dica de leitura é a Bíblia Sagrada. Eu leio vários outros livros, evidente, porque eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito da parte cultural, né? Sempre fui um ativista cultural, eu gosto da atividade cultural. Sou apaixonado pela cultura, por teatro, cinema, literatura, pintura, música. Eu gosto de todas as manifestações culturais, né? Sempre gostei. E sou apaixonado pelo rádio, sou radialista, né? Então eu gosto muito do rádio, claro, né? Que é uma manifestação cultural bonita quando bem usado. Então, leia a Bíblia Sagrada diariamente. É a minha dica de livro. Eu estou lendo, começando a ler novamente. Vou ler mais uma vez, já li a Bíblia várias vezes, de capa a capa. E procuro, dentro do possível, que não é fácil, colocar em prática os seus ensinamentos. Porque nós somos pó, somos feitos no pó. Mas o que vale é a intenção. E sempre somos abençoados por Deus, né? Deus sempre nos ajuda. Como diz um versículo no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para a minha senda. E eu gostaria de encerrar esse comentário lendo aqui para vocês uma passagem que eu gosto muito na Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. As epístolas do apóstolo São Paulo são fantásticas, né? São maravilhosas, cartas de Paulo, né? Então, aqui no Novo Testamento, aqui o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Que lindo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não estou aqui fazendo nenhuma pregação religiosa, como eu disse, não sou nenhum fanático religioso. Dentre os meus livros preferidos está a Bíblia Sagrada. Aliás, o principal. A Bíblia é o livro dos livros, né?
Embora eu leia, tenha uma boa biblioteca, leio todo tipo de literatura de qualidade, mas o livro principal, o meu livro de cabeceira, é a Bíblia Sagrada. Então fica a dica de hoje. A dica de hoje é leia a Bíblia Sagrada. É um livro maravilhoso, é um livro espiritual, é um livro de Deus. Os homens escreveram, 40 homens foram usados por Deus, mas inspirados por Deus. É a carta de Deus para a humanidade. Deveria ser a nossa bússola, porque aqui nós temos ensinamentos e explicação para todas as situações de nossas vidas, né? Então, hoje, o livro que eu estou indicando, que eu acabei de ler neste ano que passou, terminei no dia 31 de dezembro de 2021 e agora 2022 comecei a ler novamente, vou ler todo, embora continue lendo os outros livros também, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vou continuar tomando meu chimarrão. Um bom dia a todos, uma boa semana, mais uma vez, né? Os votos de um feliz ano novo a todos, com as bênçãos e a orientação de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente.